Fala pessoal, beleza? Bom, voltamos aqui para mais uma aula, tá, do nosso curso de Terraform. A gente está aí na aula 12, estamos prestes a acabar aí o nosso curso. E hoje a gente vai falar sobre um tema importante, que seria a parte de funções dentro do Terraform, tá? É importante que vocês entendam que existe funções, tenham o conhecimento de quais funções existam, para você saber quando você necessitar de uma função, tá? Você não precisa decorar, não é obrigatório que você já saiba na hora ali para que cada função serve e coisa do tipo. Não é isso que a gente quer, tá? A ideia é que você reconheça quando você precisar usar, tá? Então você, na hora que você tiver a necessidade, você consiga lembrar as funções que você tem ali para você poder utilizar, tá bom? Eu vou criar um arquivo TXT aqui para mostrar para vocês as funções que a gente vai utilizar, tá? Que a gente vai dar uma olhada aqui. Então, basicamente, deixa eu fechar isso aqui. Basicamente, a gente vai dar uma olhada nessas funções aqui, tá? Então, o lower, basicamente ele vai reduzir, né? Seria a mesma coisa que o uppercase. Então, ele vai reduzir o uppercase. Você aumenta o tamanho da fonte, coloca em caixa alta. No lower, você coloca em caixa baixa, tá bom? Temos aqui o join. O join ele junta dois textos com algum valor que você colocar. Aqui, por exemplo, a gente está colocando um traço para ele juntar app e o dev. E o resultado que a gente vai ter é exatamente esse daqui, tá bom? A gente tem também a de comprimento, que é para a gente conseguir saber quantos recursos tem determinada variável. Aqui, por exemplo, então, numa variável de subnet, quantos subnets tem? A gente pode usar o length para poder fazer essa contagem para a gente, tá? A gente tem aqui o keys, que seria o nome das chaves, né, de uma variável. Então a gente tem uma variável aqui do tipo tags, ela vai ter várias keys e vários values. A gente consegue pegar somente as keys dessa variável tags, tá? Seria uma lista, uma variável do tipo lista. E a mesma coisa aqui no values, só que em vez da gente pegar as keys, a gente consegue pegar os values dessa variável do tipo lista, tá bom? E aí a gente tem aqui também o merge, que eu já comentei em algumas aulas passadas, mas a gente vai estar vendo isso daqui agora, que é para a gente poder colocar padrões de variáveis, tá? E aí eu vou até colocar um adendo aqui, além das funções, tá? A gente vai ver também o default tags, tá? A gente vai dar uma olhada nisso aqui. Isso daqui não é uma função, tá? É importante que vocês saibam que isso aqui não é uma função. Colocar aqui, tá? Isso aqui não é uma função. Mas a gente vai ver isso aqui também porque é interessante que vocês saibam e acho que vai muito de encontro com esse merge aqui, tá bom? Beleza. Vamos deixar de enrolação então e vamos partir aqui para a prática de fato. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu deixei aqui para gente um exemplo para a gente poder trabalhar com o lower, tá? Vamos lá. Vamos comentar aqui o conteúdo da aula passada. Vamos comentar o data. Vamos remover isso daqui. Beleza. Vamos colar o nosso código aqui. O que a gente tem então? A gente tem uma variável do tipo environment, certo? Do tipo string, uma variável chamada environment, com o valor dev em uppercase, certo? O que a gente quer? A gente quer criar um bucket, certo? Resource S3 bucket. Esse bucket, qual que vai ser o nome dele? O bucket vai concatenar, né, esse tracinho aqui com um nome que a gente colocar aqui. Vamos colocar aqui Terraform curso Belizieri, juntamente com a variável environment, tá? Só que antes dele trazer isso daqui, ele vai colocar ela da seguinte forma: isso daqui vai ficar em caixa baixa, tá? Ele vai ficar como dev apenas, sem ser caixa alta. Vamos ver isso daqui funcionando na prática. Vamos aqui rodar um terminal, um Terraform init, certo?
A gente nem vai precisar fazer o apply, nada do tipo. A gente consegue ver isso aqui com o Terraform Plan, tá bom? Vou dar um Terraform Plan. Porque a ideia é que a gente veja simplesmente o nome do bucket para a gente entender o funcionamento da função lower, tá? Beleza. Ele deu aqui o plan pra gente. Olha o nome do bucket como que ficou, tá? Então o nome do bucket ficou Terraform curso Belizieri -dev, tá? Como que funciona? Aqui a gente usou duas funções já do que a gente tinha falado. Então a gente usou o lower e a gente usou o join, né? O que que o lower faz? O lower, se você tem um valor dev, vamos colocar uma variável aqui. Vamos dizer que a variável se chame bucket, tá? Essa variável que se chama bucket, se você colocar o lower nela, certo? Se a gente colocar o lower nessa variável bucket, por exemplo, assim, o que que vai acontecer? O resultado dela vai ser isso, tá? Então o lower ele faz com que qualquer valor dentro dele opa, vá para a caixa baixa, tá? Então se chamava bucket em caixa alta vai se chamar bucket em caixa baixa, tá? O join, o que que o join faz? O join, você sempre vai passar um valor que você quer que ele coloque no meio, tá? Colocamos aqui um traço, certo? E você vai colocar depois os valores que você quer que ele concatene. Então os valores pode ser teste, né? E vamos colocar aqui batatinha também. Pronto. Então ele vai colocar entre cada palavra dessa um tracinho. E poderia ter outras palavras. Então ficaria teste, traço batatinha, traço hello, traço word. Tá? É assim que funcionaria o join. Tá? Vamos testar aqui de novo. Vamos mudar aqui. Vamos colocar só Belizieri. Vamos colocar aqui mais uma. Vamos colocar então. Vamos colocar batatinha. Batatinha. Hello e Word. E no final o dev. Tá? Vamos rodar aqui de novo o Terraform Plan para a gente poder ver o que acontece. Beleza. Rodou aqui o plan. O que ele mostrou para a gente então? Ele vai fazer exatamente o que eu falei. Ele colocou aqui todas as palavras que a gente pediu, separadas por um tracinho. E o valor dev, né, usando o lower, que era a caixa alta, ficou tudo minúsculo, tá bom? Beleza. O que mais que a gente tem aqui? Vou mostrar para vocês agora outra função, tá? Vamos lá. Essa função aqui que a gente vai ver agora é o merge, tá bom? O merge, para que serve? Imagina que a gente quer criar algumas variáveis default, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, a variável comum tags, que são tags comuns, certo? Então a gente pode colocar o project, podemos colocar managed by Terraform e diversas outras. Beleza. Então a gente tem uma variável que é do tipo, vamos colocar aqui o type mapString, certo? Vou deixar oculto aqui, a gente não precisa colocar, mas é apenas para que vocês saibam. Então a gente tem aqui variável comum tags, que tem duas keys com dois values, certo? E temos aqui também uma outra, que seria a extra tags. São variáveis que a gente quer colocar extra aí, são de menor importância. Não importa o nome que você quer colocar. Foca no merge. Para que serve o merge? Aqui no caso, a gente está querendo criar um bucket, certo? Chamado tags example. E as tags desse bucket, elas vão ter um merge, certo? De duas variáveis. Ou seja, essas tags aqui vão ser a junção de todos os valores dessas duas variáveis, do extra tags e do common tags, tá?
Vamos fazer o seguinte, vamos rodar aqui um plane para que isso fique mais claro para vocês, tá bom? Mas isso aqui é tranquilo de vocês entenderem. Beleza, rodamos aqui o plane. Olha como que ficou as tags do nosso bucket. Então a gente tem as tags aqui, o environment dev, que isso daqui está dentro do extra tags, certo? E temos aqui o managed by Terraform e o project Terraform course, certo? Que estão dentro de common tags. Ou seja, o merge ele pega os valores de duas variáveis ou mais variáveis, tanto faz, ou de uma única variável, né? E traz todos os valores dessa variável para dentro de um campo do seu código, tá? Então, beleza. Eu falei que além do merge, a gente ia ver um carinha chamado default tags. O que é esse default tags? Imagina que você não quer ter esse trabalho de todo recurso que você for criar, você colocar aqui o campo tags com as tags ou fazer um merge, mapear qual que é a variável de merge. Você não quer fazer isso porque muitas vezes você acaba esquecendo. O que você pode fazer? Vamos tirar isso daqui, certo? Vamos tirar isso daqui. Temos aqui simplesmente um bucket sendo criado. Se a gente vier aqui rodar no Terraform Plane, a gente vai ver o bucket e as tags vão estar vazias, tá? Vamos subir aqui. Beleza. Nota que ele não tem nada de tag aqui, tá? Ele está criando o nosso bucket, certo? O bucket está sendo criado, tags exemplo, mas ele não tem nenhuma tag aqui nele, tá vendo? Tags all. Ele vai saber depois de aplicar. Por quê? Porque não tem nenhuma tag definida. O que a gente pode fazer? Aqui no provider, a gente pode colocar um default tags. Vamos lá na documentação só para que vocês possam ver. Vamos buscar aqui para o provider Terraform tags. Beleza. Vamos abrir esse primeiro link aqui, Terraform AWS Provider Resource Tagging. Vamos descer aqui um pouco, até a gente achar o campo do provider. Beleza, é interessante vocês darem uma lida também depois nesse Ignore Tags, tá? Fechou. Vamos descer mais um pouco aqui, beleza. Então no provider, a gente está colocando um campo default tags, certo? Que vai ter alguns valores de tags definida. Vamos copiar isso daqui e vamos lá no nosso código Terraform. Vamos ver no nosso provider, certo? E vamos colocar aqui default tags, certo? Copia aqui, vamos arrumar isso aqui. Beleza. O que ele está fazendo aqui? A gente está definindo para que qualquer recurso que a gente quiser criar, ele vai automaticamente ter as tags environment dev e owner ops. Vamos colocar aqui também o project course Terraform, o managed by Terraform e só. E vamos ver o que acontece. Lembrando, no nosso bucket S3 não estamos colocando nenhum campo de tag, tá? Vocês viram que antes ele estava vindo vazio, certo? Vamos rodar aqui um Terraform Plane de novo, tá? Vamos ver o que acontece. Beleza. Rodou aqui o nosso Terraform Plane. Se a gente subir agora um pouco, a gente já consegue ver que nas tags ele trouxe valores de tag. Então ele trouxe justamente todas as tags que a gente colocou como default lá dentro do nosso provider. Tá? Então se a gente vier no provider, tem exatamente elas. Environment, owner, project, managed by, todas as tags elas estão aqui. Tá bom? Beleza. O que mais que a gente vai fazer? Eu vou colocar outro exemplo aqui pra gente. Esse exemplo aqui... Opa. Beleza. Esse exemplo aqui, o que ele está fazendo aí pra gente? Esse seria o exemplo do for, tá? Eu vou mostrar aqui esse exemplo para que vocês entendam. O for ele pode ter N soluções,
tá? Então é importante que você leia a documentação do for e teste, tá? Por quê? Nesse caso aqui, a gente criou uma variável do tipo locals, certo? Essa variável do tipo locals, ela possui diversos valores. Então ela tem dev, ela tem staging, ela tem prod, certo? O que a gente está fazendo? A gente criou outra variável chamada upper underline env. Isso aqui é só um nome de variável, tá bom? O que essa variável faz? Essa variável aqui, ela está fazendo um for, ou seja, ela vai ler cada um desses valores aqui, tá bom? Então for env para cada env, tá? Para cada env que esteja em local.environments. O que é o local.environments? Seria local environments, tá bom? Isso aí a gente viu lá na aula de locals, qualquer coisa você pode voltar nela. Esse env aqui pode ter qualquer nome. Poderia chamar de variáveis, não tem problema. Beleza. Então, para cada env que estiver em local environments, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque essas variáveis em caixa alta, tá bom? Beleza. Eu tenho outra variável aqui, que seria a prod only. Para que serve essa prod only? Essa prod only, também estou usando o for. E o que eu estou fazendo? Para cada env que estiver, em local environments, ou seja, aqui dentro, então ele vai me devolver essa variável somente se essa variável for igual a prod. Caso contrário, ele não vai me devolver, tá bom? Então, aqui é muito interessante para você poder fazer tratativa, para você poder transformar, às vezes, alguns valores. O for ele tem inúmeras funções, você consegue usar ele com if, então você pode usar ele para várias coisas. Eu vou trazer para vocês um exemplo aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui um bucket, certo? Vamos deixar esse bucket com esse nome mesmo, tá? MyApp, não tem problema. Aqui a gente está usando o it, certo? Beleza. Vamos rodar aqui um Terraform Plan. Vamos ver o que acontece aqui pra gente. Beleza. Então a gente usou aqui um for it, certo? Vamos ver o que ele fez aqui. Então ele está querendo criar um bucket chamado staging, certo? Ele está querendo criar outro bucket chamado prod, tá bom? E ele está querendo criar outro bucket chamado dev. E aí você deve se perguntar, para que serve esse argumento toSet aqui? Para que ele serve? Tá? Basicamente, ele converte os argumentos em valores, tá bom? Beleza. Vamos lá, vamos para outro exemplo aqui, para que a gente continue evoluindo. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse locals aqui, tá? Vamos mudar o locals. Então agora a gente tem um locals com instance types. São dois tipos de instance types, tá? Temos um instance type para dev e um instance type para prod, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar aqui um null resource, igual a gente aprendeu nas aulas anteriores. Beleza. Esse null resource aqui, a gente também está utilizando o for each, certo? Mas a gente está mapeando direto o instance type, certo? E a gente está pedindo para ele trigar para cada variável e para cada valor, tá bom? Vamos dar uma olhada no Plan para que isso aqui fique mais claro. Vamos dar um Terraform Plan. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, ele está pedindo para a gente dar um init. Vamos dar um Terraform init. Então aqui no itKey a gente está definindo cada ambiente e no type a gente está definindo cada valor. Tá? Vamos pegar cada valor desse. É isso que a gente está fazendo. O for each a gente já viu, tá? Mas o triggers a gente viu também utilizando lá com providers, no resource,
Então a gente está mais relembrando esse carinha aí. Vamos dar um Terraform Plane. Beleza, ele rodou aqui. Então o que ele fez para a gente? Ele trigou como se fosse dois recursos, certo? Como se fossem dois recursos. Um para dev, né? Com a sua configuração de dev. E outro para prod, com a sua configuração de prod. Então assim, você pode usar isso daqui também para N ocasiões, tá? Vai de você entender se é necessário ou não. Basicamente aqui ele está reagindo a uma mudança de dados, tá? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui para a gente poder trazer. Beleza, vamos lá. Então a gente já falou sobre o Lower, falamos também sobre o Join, falamos também sobre o Merge. Então falta a gente falar sobre Values, Keys e Length, beleza? Vamos evoluir então e vamos falar agora sobre esses três carinhas aí e vamos começar pelo Length, tá bom? Beleza, eu deixei um exemplo aqui. Vamos colar aqui. Então a gente tem primeiro uma variável chamada bucket names, certo? Então temos aqui uma variável do tipo lista de string, na qual a gente tem meu bucket app, meu bucket log e meu bucket backup, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui o length para fazer a contagem de quantos argumentos tem aqui. Então temos aqui 1, 2, 3, certo? E a gente vai fazer aqui a criação de 3 buckets, certo? Utilizando o length. Como que isso vai funcionar? A gente está utilizando o count, que foi algo que a gente viu lá na aula passada, certo? E esse count vai receber qual valor? Ele vai receber o valor de length em relação a var buckets. Então, se aqui tiver 3 argumentos, ele vai receber o número 3, ou seja, ele vai criar 3 buckets para a gente, tá bom? Vamos rodar aqui um Terraform Plane, para que a gente consiga ver o que vai acontecer aqui, tá bom? Beleza, ele rodou então o Terraform Plane. Ele falou que ele vai criar o bucket 2, certo? Esse bucket 2 ele vai se chamar meu bucket backup, certo? E esse é o bucket 2. Beleza. Ele vai criar também o nosso bucket, meu bucket logs, certo? E ele vai criar também o meu bucket app. Então, beleza. Então a gente conseguiu ver que o nome do bucket vai ser justamente a variável bucket, certo? Na posição que ele se encontra. Então ele vai listar que está na posição 0, ele vai vir aqui na posição 0, que seria o meu bucket app, e vai criar esse bucket, tá bom? Então é dessa forma que ele está funcionando. Na posição 2, ele vai criar esse meu bucket logs, e assim consecutivamente, tá bom? Então temos aqui o 0, temos aqui também o 1 e temos aqui também o 2, tá bom? Beleza. O que mais que falta agora? Vamos falar aqui sobre o keys. Vamos colocar aqui um novo exemplo, certo? Beleza, então a gente tem aqui outra variável de bucket, uma variável semelhante, bucket app prod, bucket logs prod, bucket backup prod. Beleza. Vamos colocar aqui agora um recurso, também criando um bucket, só para que a gente possa usar de exemplo. Como que isso daqui vai funcionar? Então a gente está novamente pegando usando o length para poder utilizar no count, certo? Só que a gente vai querer calcular o length somente das keys, tá bom? Somente das keys. Beleza. Então a gente está pegando aqui qual que é a quantidade, né, de keys que a gente tem. Então temos aqui 1, 2, 3 keys. Beleza, então a gente vai criar 3 buckets. Esses buckets, qual que vai ser o nome dele? A gente vai pegar então da variável buckets, certo? Da variável buckets, a gente vai pegar em cada key, certo? Cada key o seu bucket, certo? E a gente vai pegar de acordo com a posição dele. Vamos rodar aqui um Terraform Plane para que isso fique mais claro aí para vocês.
Mas de qualquer forma, é importante que vocês pratiquem para que de fato isso fique claro para vocês, tá bom? Beleza. Então ele vai fazer aqui para gente a mesma coisa. Ele está criando o bucket logs prod, certo? Ele está criando o bucket backup prod, tá? E está criando também o bucket app prod. Então, nota, a gente acabou fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que de forma diferente, tá bom? Então, aqui a gente está trocando a forma de fazer a mesma solução. Então, vai de quando que você vai precisar utilizar dessa maneira, tá bom? Na prática mesmo, ao invés de fazer isso aqui, o que você faria? Você simplesmente utilizaria o for each. É muito mais simples. Eu só tenho que mostrar aqui para vocês que existe, para que caso vocês tenham necessidade, vocês utilizem isso daí, tá bom? E aí, beleza. Além disso daqui, eu poderia pegar também o values, tá? Se eu quisesse, eu poderia pegar o values. Vou colar aqui o exemplo do values, certo? Então eu estou pegando os values da var bucket de acordo com a posição. Vamos rodar aqui um Terraform Plan. Tá? Terraform Plan. Beleza. Beleza. Ele falou para a gente que ele quer criar também 3 recursos, tá? Então ele está querendo criar para a gente o nosso bucket de logs prod, o nosso bucket de backup prod e sempre mostrando aqui o count do index, a posição na qual ele se encontra, tá bom? Então a gente passou agora, a gente conseguiu percorrer por todas as funções aqui que eu tinha programado para mostrar para vocês. Então a gente falou sobre o lower, que basicamente ele tira os textos de caixa alta. Falamos sobre o join, na qual ele junta 2 textos com algum separador no meio, e pode ser qualquer separador que você entender necessário. Falamos sobre o length, na qual ele faz a contagem de quantidade de valores em uma determinada variável. Falamos sobre o keys. O keys basicamente ele pega as chaves de uma variável, tá? Uma variável do tipo de lista. Falamos sobre values, né? Faz a mesma coisa que o keys, porém pegando os values. E falamos também sobre o merge, que é muito interessante que você conheça, mas é super importante que você utilize o default tags aqui, porque ele é muito mais produtivo para você padronizar todos os seus ambientes, todos os recursos na qual você cria, tá bom? Bom, por essa aula é isso. Se eu não me engano, a gente não criou nenhum recurso, mas na dúvida, sempre roda um Terraform Destroy, porque isso daí é super importante, tá bom? E aí, como vocês já sabem, na descrição eu vou deixar para vocês alguns exercícios para que vocês possam fazer, tá? E aí, lembrando, Terraform não é só criar recursos, tá? É uma forma de você modelar os dados para poder gerar uma infraestrutura. Então é importante que você lembre disso, para na hora que você for criar uma infraestrutura, você não saia simplesmente criando copia e cola apenas, sem entender o que você está fazendo. Então percorre por cada um dessas funções que eu mostrei aqui para vocês, pratica os exercícios que eu vou passar e vai além deles para que vocês de fato consigam ter prática, tá bom? Então é isso e eu espero vocês na próxima aula. Valeu!